Bom, vamos continuar. A gente vai ver agora um assunto chamado de departamentalização. Você pode até me questionar, vai dizer, Giovana, mas esses assuntos não estão mais relacionados com a administração geral? É verdade. Só que você já viu a bagunça que os editais fazem? Então, às vezes, tem escrito administração pública, mas como eu tenho vários alunos que não são conhecedores da matéria, vão procurar, e às vezes tem assim, administração pública, aí o conteúdo diz processo administrativo. Então, eu tenho que colocar aqui para que o aluno que não tem muita noção ainda sobre a administração possa localizar o assunto, tá certo? Então, para você que já é conhecedor, lembre-se que isso aqui, na verdade, é administração geral. Mas a gente está botando esse assunto específico dentro da administração pública, porque às vezes cai misturado. Inclusive, eu quero te dar uma dica. Às vezes nos editais dizem assim, princípios administrativos. E às vezes esses princípios administrativos podem estar relacionados tanto ao direito administrativo como à administração da gente, à administração geral. Então, sempre quando cai a palavrinha princípios administrativos, se estiver dentro de administração pública, estude esse assunto. Mas não deixe de estudar os princípios administrativos com os professores de direito administrativo. Tá certo? Estudem os dois. É assim que a gente faz nos cursos presenciais. Por exemplo, eu sou de administração, a Lidiane é de direito administrativo. Então, às vezes, a gente vai dar uma turma e tem lá escrito no edital, princípios administrativos. Só que aí a gente não sabe se é princípios administrativos da administração ou de direito administrativo, porque está dentro do conteúdo de administração pública. E como eles fazem uma bagunça, aí sabe o que a gente faz? Ela explica os princípios administrativos do direito administrativo, eu explico os princípios administrativos, que são as funções administrativas da administração. Então não corremos o risco do aluno não ver um determinado conteúdo. Tá certo, pessoal? É melhor, muito melhor prevenir do que remediar, tá bom? Você está cansado de saber. Muito bem. Vamos então agora aprofundar um pouquinho sobre departamentalização. A departamentalização não é algo que surgiu de ontem, não. Isso aqui tem mais de 100 anos, na verdade. Isso aqui a gente vai ter, foi Taylor, que foi Fayol que começou a falar da departamentalização, que é justamente o agrupamento de indivíduos em unidades gerenciáveis, para facilitar a coordenação e o controle. Então, a gente vai ter o seguinte, ó. A gente vai ter aqui o gerente geral e a gente vai ter os departamentos. Aquela velha estrutura. Quantas vezes você já me viu desenhando essa estrutura, hein? Eu acho que se você também ganhasse R$1 por cada vez que você visse, você se tornaria milionário. Não é assim? Mas aqui é mais fácil visualizar. Então, isso aqui, ó, pessoal, isso aqui vai ser um departamento, aqui vai ser outro departamento, aqui vai ser outro departamento. Então, esse agrupamento de indivíduos, agrupamento de unidades, agrupamento de recursos, de pessoas, de funções, vai ser chamado de departamentalização. A departamentalização, ela facilita, ela ajuda a coordenação e o controle. Uma vez caiu na prova do CESP assim, a departamentalização por produto ajuda na coordenação. Qualquer departamentalização ajudaria na coordenação, porque olha o conceito, é o agrupamento de indivíduos em unidades gerenciáveis para facilitar a coordenação e o controle. Tá certo? Aí olha só, é o agrupamento de acordo com um critério específico em unidades organizacionais. Então, é o agrupamento de pessoas, de recursos, de esforços. Esse agrupamento é para facilitar. E que critérios são esses? A gente vai ver aqui que eu posso ter departamentalização por produto, departamentalização por cliente, departamentalização geográfica, por processo, por funções, tá certo? Então, esses vão ser os critérios. E esses critérios vão ser definidos aonde? No planejamento. Tudo vai ser previamente estabelecido, previamente definido no planejamento. No planejamento a gente vai definir, a gente vai estabelecer, a gente vai prever. Só que a implementação do planejamento vai acontecer com a organização. E a departamentalização está dentro da função da organização. Tá certo? Muito bem. Quais são os objetivos da departamentalização? É agrupar. Agrupar os indivíduos que têm alguma relação em comum. Não tem lógica, por exemplo, que eu seja do departamento financeiro e a Maria, que é do departamento financeiro também, ficar no segundo andar ou ficar em outro setor.
Porque isso vai terminar despendendo muito tempo na locomoção, na busca da outra pessoa. Então, esse agrupamento, eu vou agrupar, já que eles vão ter objetivos em comum, vão ter atividades relacionadas. Outro objetivo é facilitar o controle. Ontem à noite me fizeram uma pergunta interessante. Qual é a diferença entre o controle e a avaliação? É porque o controle inclui uma série de atividades. No controle, eu vou avaliar, eu vou comparar, eu vou identificar erros, eu vou corrigir. A avaliação é obter informações, obter dados. É medir, mensurar. Ah, qual o tamanho? Está 20 centímetros, o correto são 19. Ah, está errado. O controle, além de medir, o controle identifica erro e o controle corrige. A avaliação apenas é a obtenção de dados, é medir, mensurar. O controle vai medir, mensurar, comparar o planejado com o executado, identificar erros e corrigir. Então, como se fosse algo mais abrangente. Tá certo? Então, a avaliação estaria dentro do controle. Tá bom? Então, isso é para outro objetivo. É garantir um maior controle. Permitir medir, mensurar as atividades, os resultados. Outro objetivo, coordenação. O objetivo da departamentalização é facilitar a coordenação e o controle. E o que é coordenação? Primeiro módulo. Coordenação é o ajustamento de fluxo de trabalho dentro do respectivo nível, dentro do respectivo departamento, para evitar a sobrecarga da chefia e para ajudar a garantir que os objetivos estabelecidos no planejamento sejam alcançados. Outro objetivo é procurar enquadrar as pessoas que estão relacionadas juntas. Dessa maneira vai evitar muitos conflitos, vai evitar a duplicação de esforço. Ah, eu sou responsável disso. Não, eu sou responsável. Digamos que 2, 3 pessoas queiram fazer a função de compras na empresa. 2 ou 3 pessoas queiram fazer a função de compras. Então, eu não posso simplesmente dizer que, eu vou fazer. Não, cada um vai estar estabelecido as suas funções, as suas regras. Então, a departamentalização vai procurar diminuir os conflitos internos, já que eu vou estabelecer para cada quem o que vai fazer. Tá certo? Outro objetivo é procurar ajustar de acordo com o processo as atividades mais importantes. Por exemplo, uma escola ou uma instituição de ensino, não tem lógica fazer departamentalização por produto. Por exemplo, concurso. Eu vou departamentalizar por produto. Não, eu vou departamentalizar por função. Departamento de matrícula, departamento de atendimento, departamento da gráfica, a coordenação. Então, eu vou agrupar de acordo com as atividades, com as funções mais importantes dentro da empresa. Tá certo? Então, eu tenho que tomar em consideração os processos, as funções, as atividades que estão sendo desenvolvidas. Tá certo? Agora, uma empresa que vende roupa, que vende também alimentos, como esses supermercados, né? Tem a parte de alimentos, tem a parte de eletrônicos, tem a parte de eletrodomésticos, tem a parte de roupas. Aí eu posso departamentalizar por produto, pois o gerente do departamento de alimentos vai ser diferente do departamento de eletrônicos. E as estratégias de vendas vão ser diferentes. Então, eu vou agrupar de acordo com as atividades mais importantes. Inclusive, é um dos princípios da departamentalização. Tá certo? Muito bem. Quais são as vantagens? Uma das primeiras vantagens é a especialização. Se eu sei exatamente o que me corresponde, eu me torno especialista naquele assunto. Eu sou professora. Aí, por exemplo, eu sou administradora. Eu não posso chegar na instituição que eu estou dando aula e querer administrar. Não. A minha função é dar a aula. Se existe alguma coisa de errada ou de correta na administração, corresponde à pessoa responsável pela administração. Claro que se vão me pedir um apoio, uma ajuda, como de vez em quando pedem, aí eu vou ajudar. Mas a minha área de atuação nessa empresa é dar aula de administração. Então, eu me torno especialista nesse assunto. A especialização em decorrência da divisão do trabalho, tá certo? Eu vou conseguir uma maior economia de escala. Giovana, eu não estou entendendo porque é que economia de escala. Ora, se supõe, por exemplo, que se eu só dou aula, a minha produtividade vai ser bem maior do que se eu desse aula, se eu atendesse a cantina, se eu atendesse o telefone, se eu entregasse o material na gráfica. Então, isso permite uma produtividade maior. E quando eu tenho uma produtividade maior, isso permite uma redução de custos. Então, eu consigo uma economia de escala. O tempo... Vou ter maior produtividade em menor tempo. Então, você imagina quantas aulas será que eu poderia dar
em uma semana se eu, além de dar aula, eu entregasse os alimentos na cantina, eu entregasse o material na gráfica, eu não iria conseguir fazer muitas coisas. Então, na verdade, eu ia ter muito desperdício de tempo. Já se a gente vai ter uma departamentalização, como a minha produtividade vai ser maior, eu vou conseguir fazer uma melhor utilização do meu tempo, eu vou conseguir uma maior economia de escala. Tá certo? A departamentalização permite um melhor planejamento das atividades. Olha só, quando a gente fala de departamentos, lá vai a estrutura mais uma vez. Olha só. Lembra-se que a gente tem... Eu não vou escrever de vermelho, foi mal. Existem algumas pessoas que têm dificuldade em enxergar o vermelho, desculpem. Eu vou escrever de preto, tá certo? Foi mal. Uma vez um aluno pediu, por favor, para que eu escrevesse de preto, tá certo? Então, olha só isso aqui, ó. Inclusive, esse tipo de sugestão sempre é boa, né, pessoal? Sempre é boa para a gente continuar melhorando. Existem coisas que a gente acha que a gente faz que está fazendo correto e nem sempre está fazendo correto, tá bom? Então, esse tipo de sugestões, ó, é super bem-vinda. Então, olha só isso aqui. A gente vai ter aqui em cima o planejamento estratégico. Você está mais cansado, você está cansado de saber. E a gente vai ter, nos departamentos, o planejamento tático. Então, se eu sei exatamente qual o tipo de atividade que a esse departamento corresponde, isso permite planejar melhor o departamento. Planejar quanto é que o departamento vai usar de recursos humanos, de materiais, de financeiro. Agora, você imagina se não tivesse essa departamentalização, se tivesse isso aqui, todo mundo junto dentro de uma empresa. Como é que eu vou planejar adequadamente as funções que cada um vai executar? Os recursos que cada um vai executar? Se tiver tudo misturado, tudo junto e misturado, né? Então, essa departamentalização facilita um melhor planejamento, uma programação das atividades, dos recursos, das funções que cada departamento vai desempenhar. Olha só, o planejamento estratégico ele tem como objetivo em relação ao nível tático a questãozinha da FCC. O planejamento estratégico em relação ao nível tático tem como objetivo alinhar as ações para que os objetivos estratégicos da empresa sejam alcançados. Tá certo? Então permite um melhor planejamento. E a gente já viu que facilita um controle. Pois se eu sei exatamente o que é que eu vou fazer, se eu sei exatamente o meu planejamento, isso permite identificar se eu estou certo ou estou errado. Tá certo? Muito bem. Inclusive nada, eu vou falar uma coisa que não tem nada a ver com o que a gente está vendo aqui. Recentemente eu postei no Face uma foto minha com a Lidiane, né? E aí tinha um comentário de um aluno que diz assim, a Giovana é pequena. Acho que eu saiba, a Giovana é pequena. E a Lidiane então deve ser mini. Pessoal, porque como a Lidiane não existe não. A Lidiane tem meio metro de altura, tá certo? A Lidiane é desse tamanho. Ela com um sapato alto desse tamanho, ainda fica um pouquinho mais baixinha do que eu. Eu sou mediana, eu fresco que eu fico balançando os pés aqui na cadeira, porque eu já falei em aulas anteriores, que quando eu sento nessa cadeira, eu fico balançando os pés. Não é que eu seja pequena, eu sou médio, eu tenho 1,63 m. Sou 1,63 m. Eu ia dizer 63,5, mas eu me lembrei que eu diminuí meio centímetro. Então, eu tenho 1,63 m, então eu sou mediana, certo? A Lidiane, que eu acho que ela tem 1,50 m, 1,48 m, por aí, viu? Não é por aí, não? Eu acho que é por aí. Tá certo? Então, assim, que ela só dá aula com sapatão, ó, desse tamanho, com salto desse tamanho, viu? Eu balanço as pernas porque a gente tem professores gigantes aqui, tá? Então, eu fico balançando as pernas, mas não sou tão pequena não, viu? Sou mediana, não desvirtue os meus 1,63 m, não. Deixa os bichinhos aí. Quem me conhece vai dizer, tu não tem 1,63 m, tem 1,62 m. 1,63 m, não tira meu 1 centímetro não, tá bom? Bom, então as vantagens, maior especialização, melhor programação do tempo, melhor coordenação, melhor controle. Quais seriam as desvantagens? As desvantagens a gente vai ter que, infelizmente, efeito colateral, é que surjam as barreiras entre os departamentos. E o problema de surgir as barreiras entre os departamentos é que cada quem termina trabalhando apenas para si. Eu tenho uma amiga que ela disse que foi comprar um carro novo na concessionária. Só que chegando lá, ela visualizou que não tinha condição de comprar o carro novo, aí foi comprar o carro usado. O vendedor do carro novo falou tão mal do carro usado que ela foi embora, não levou nem o novo nem o usado. Você concorda que isso no final terminou foi prejudicando a empresa?
Então, tem, infelizmente, um dos efeitos colaterais, vai surgindo as barreiras entre os departamentos, uma competição entre eles, para quem quer ser melhor, para quem vai obter uma maior quantidade de recursos. Só que aí cabe o gerente procurar eliminar a barreira entre os departamentos, procurar eliminar a barreira entre os departamentos para tentar construir uma visão sistêmica, tá certo? Então, uma das vantagens é uma competição interdepartamental. E isso leva a uma perda da visão do todo. Ou seja, a partir do momento que cada quem trabalha individualmente, eu deixo de pensar na empresa como um todo e começo a pensar no departamento em si. Então, infelizmente, perde-se a visão sistêmica. E outra desvantagem também é que existe uma resistência à mudança. Olha isso aqui, especialização. Toda especialização exagerada faz com que a empresa não se adapte rapidamente às mudanças. Uma visão sistêmica, uma visão genérica, ajuda muito mais a se adaptar às mudanças. É como se fosse assim, preste atenção. Digamos que eu, Giovana, eu sou professora de administração, só que você já prestou atenção que eu dou aula de gestão de materiais, gestão financeira, não administração financeira orçamentária, em administração financeira. Aí eu dou aula de... O que mais é que eu dou aula? De gestão de pessoas, administração geral e administração pública, né? Aí aqui dentro tem relações humanas, relações públicas que estão inseridas, gestão da qualidade. Então são muitas áreas. Você imagina se eu só desse aula de gestão de materiais ou só desse aula de administração financeira. Se eu só dou aula de administração financeira e começa a não ser cobrado na prova, eu perco meu emprego. Eu não vou ter mais o que trabalhar. Então, a mesma coisa na empresa. Na empresa, o fato de exercer especificamente apenas uma atividade faz com que a pessoa não se adapte às mudanças. As mudanças podem acontecer, mas se a pessoa estiver preparada, tiver uma visão sistêmica maior, isso vai permitir se adaptar muito mais rapidamente às mudanças do que se eu tiver uma visão limitada, tá certo? Então, infelizmente, tem uma resistência a mudanças devido a essa especialização, tá certo? Então, a especialização ela é vantajosa quando eu me torno especialista sobre determinado assunto. Eu sei exatamente trabalhar, eu conheço todo, sou especialista, um conhecimento aprofundado sobre aquela atividade. Mas tem como desvantagem uma resistência a mudanças, não se adapta rapidamente às mudanças, tá certo? Agora, quais são os tipos de departamentalização? A gente vai ter a departamentalização funcional, onde eu vou dividir de acordo com as funções desempenhadas. Departamento de recursos humanos, departamento de materiais, departamento financeiro, departamento de matrícula, departamento de atendimento, departamento da coordenação. Eu vou dividir de acordo com as tarefas comuns aos setores, tá certo? Essa departamentalização funcional, eu vou utilizar o critério a função que está sendo desempenhada, tá certo? Eu vou ter também a departamentalização por quantidade. Às vezes a gente vai ter fábricas que trabalham de manhã, de tarde e de noite e que eu vou ter 300 funcionários por turno. Então eu preciso ter um gerente para o turno A, um gerente para o turno B, um gerente para o turno C. Então quando eu tomo em consideração uma quantidade de pessoas, isso também vai ser uma departamentalização. Só que vai ser departamentalização por quantidade, tá certo? Às vezes também acontece devido à amplitude administrativa. Lembra o que significa amplitude administrativa? É a quantidade de subordinados que podem receber ordens de um único chefe. Então, digamos que eu tenha 3.000 funcionários na empresa. Não tem muita lógica que eu seja chefe de 3.000 funcionários. A gente vai ter que departamentalizar por grupo de pessoas, por quantidade. A gente vai ter, por exemplo, digamos que sejam atividades simples e repetitivas. Então, cada supervisor pode supervisionar 300 pessoas, por exemplo. Tá certo? Porque se forem atividades mais complexas, que precisam de uma boa aproximação, chefe subordinado, então pode surgir a necessidade de ter uma relação mais próxima. Tá certo? Então eu vou ter menor quantidade de subordinados. Eu vou ter a departamentalização geográfica. Ora, se a cidade for muito grande, eu posso ter os vendedores da área norte, os vendedores da área sul, os vendedores da área não sei aonde da cidade. A nível de Brasil, a gente não tem gerente norte-nordeste, gerente sul-sudeste, gerente centro-oeste. Eu vou departamentalizar de acordo com a área geográfica. Aqui eu também tenho que departamentalizar não só pela distância,
Mas se não, porque também, por exemplo, as roupas que são vendidas na Riachuelo, aqui em Fortaleza, será que são iguais às roupas vendidas lá no Sul, lá no Sudeste? De jeito nenhum. Inclusive, por exemplo, quando a gente viaja, eu tenho uma bota, né? Mas tem um probleminha, se eu usar a bota aqui em Fortaleza, vão dizer, doida, vai pra onde com essa bota? Vai fazer um show, é? Porque aqui é quente. Então não tem condições da gente usar bota. Geralmente a gente bota sapatinho aberto, rasteirinha. Aqui em Fortaleza, claro, sempre quando não vai trabalhar, a gente pode se vestir bem à vontade. Você pode ir pra praia e de repente almoçar num restaurante sem problema nenhum. Então, essa maneira de se vestir, as roupas que estão em cada loja, vai depender muito da posição geográfica da loja. Então são roupas diferentes, tá certo? Também por questões culturais, tá bom? Eu vou ter também a departamentalização por projeto. Qual é a departamentalização por projeto? Ora, uma prefeitura, ela vai ter vários projetos. O projeto ele é temporário, essa é o que caracteriza ele, é um conjunto de esforços unindo recursos e pessoas para um objetivo em comum, mas ele é temporário. Então, revitalização da praça tal, revitalização da avenida tal, construção do estádio, saneamento das avenidas tais. Então, esses projetos eu posso departamentalizar de acordo com o projeto que está sendo atendido, porque permite uma melhor coordenação de cada projeto. A revitalização da praça é diferente do saneamento da avenida tal. Então, o conjunto de atividades desempenhadas são diferentes, a quantidade de pessoas envolvidas são diferentes. Então, eu posso departamentalizar pelo projeto. Eu posso departamentalizar por produto, que eu falei, por exemplo, uma loja por departamentos, né? Que a gente chama. Departamentos apenas de alimentos, departamento de roupas, departamento de eletrônicos e eletrodomésticos. Então, de acordo com o produto que está sendo vendido. As estratégias utilizadas para vender os alimentos são diferentes de roupas. Inclusive, também os estoques são diferentes. Departamentalização por cliente. Dependendo do tipo de empresa, atender um idoso, atender uma criança, atender a mulher, vai ser diferente. Então, por exemplo, eu posso ter departamento de atendimento à criança, atendimento à mulher, atendimento ao idoso. Em concurso eu não preciso ter uma departamentalização por cliente. Não importa se você for homem, se você for mulher, se você for mais jovem ou for mais maduro, não me importa. Você sempre vai ter o mesmo tipo de assunto que está sendo ensinado. Então, na verdade, eu não preciso departamentalizar por cliente. Eu vou departamentalizar por função, tá certo? Um banco, departamento de pessoa física, departamento de pessoa jurídica. Mas, Giovana, eu posso ter também departamentalização por cliente e departamentalização por produto? Com certeza. Um banco, pessoa física, pessoa jurídica. Financiamento habitacional, financiamento de carro, financiamento pessoal. Então, posso departamentalizar por cliente e por produto. É o que a gente chama de departamentalização mista. Tá certo? Continuando. Departamentalização por processo. O que é um processo? Questãozinha da FCC, hein? Um processo é quebrar a produção de algo, a produção de algo em partes. Então, por exemplo, fabricar uma roupa. Eu vou ter departamento de corte, depois o departamento de costura, depois o departamento de estampa, depois o departamento de acabamento. Eu vou quebrar a produção em algumas etapas. Então, vai ter aí uma departamentalização por processo, tá certo? Por atividades desempenhadas em cada departamento. E temos também a departamentalização mista. Qual é a departamentalização mista? É quando eu utilizo 2 ou mais critérios, que é o que eu falei, por exemplo, departamentalização por produto e departamentalização por cliente. Então, vou ter isso na departamentalização mista. Tá certo? Então, vou utilizar 2 ou mais critérios. Princípios da departamentalização. Foi questãozinha do MPU, tá certo? Inclusive, se você olhar o edital do MPU de 2010, tem escrito lá, administração pública. Mas o conteúdo é esse daqui. Por isso que eu coloquei esse conteúdo no curso de administração pública. Tá certo? Eu quero vocês, se garantindo nessa prova. E sabe o que eu queria também? Que vocês enviassem para mim quando vocês tivessem algum resultado positivo. Tipo assim, professora, eu passei, professora, eu consegui fazer tantas questões. É tão gratificante. E olha que eu recebo muitas mensagens assim, é muito bom, pessoal. Isso termina incentivando o trabalho da gente, tá bom? Então, bora lá. Quais são os princípios da departamentalização? A gente vai ter o princípio de maior uso. O departamento que faz maior uso de uma atividade deve tê-la sob sua jurisdição. Ou seja, se eu tenho um departamento de compras, qual é a atividade principal? Compras.
Não tem lógica, por exemplo, que o departamento financeiro faça a compra, a não ser que eu queira descentralizar, dar autonomia para que cada departamento faça o seu. Aí eu não precisaria departamentalizar por compra. Então, aquele departamento que faz mais uso vai ter sob a sua jurisdição aquela função, aquela atividade. Tá certo? Então, é o princípio de maior uso. Princípio de maior interesse. O departamento que tem maior interesse pela atividade deve supervisioná-la. Por exemplo, se eu vou dar uma aula, quem é que tem mais interesse que eu dê uma aula bem feita? O departamento da coordenação. Então, é a coordenação que deve supervisionar a minha aula. Se eu estou entregando pontualmente, se eu estou entrando pontualmente, se eu estou saindo pontualmente, se eu estou entregando o material adequadamente. Não tem lógica que o departamento de atendimento supervisione a atividade do professor. Não, vai ser o departamento da coordenação, porque é ele que vai ter o maior interesse que a atividade seja executada adequadamente. Tá certo? Quem é que deve supervisionar o dinheiro que está sendo gasto? O departamento financeiro é o que tem maior interesse. Tá certo? Princípio da separação e do controle. As atividades do controle devem estar separadas das atividades controladas. Por exemplo, auditoria. Tem alguma lógica que quem seja responsável por fazer a auditoria seja o departamento financeiro? Não. O departamento de auditoria tem que fazer um controle do departamento financeiro. Eu, Giovana, tem lógica que eu, Giovana, faça o meu próprio controle no sentido de, não, eu sou pontual, eu sou isso, eu sou a única responsável por fazer o meu controle? Não. É melhor o departamento de coordenação, porque a atividade de controle deve estar separado da atividade controlada. Tá certo? Então não tem lógica que eu, Giovana, seja a única responsável por fazer o meu controle. De jeito nenhum. O correto é que tenha outra pessoa, outro departamento, ou o meu chefe imediato, fazer também o meu controle para verificar se está tudo adequado. Tá bom? E temos também o princípio da supressão da concorrência. Eliminar a concorrência entre departamentos, agrupando atividades correlatas no mesmo departamento. Não tem lógica que eu tenha 2 departamentos de compras, porque aí os 2 vão concorrer para tentar desempenhar a melhor atividade. O correto é que o departamento de compras seja um só. Não tem lógica que eu tenha 2 departamentos financeiros, tá certo? Então, é o princípio da supressão da concorrência, procurar eliminar as barreiras, procurar eliminar que 2 departamentos compitam pela mesma atividade. Tem um quinto princípio aqui, porque a gente tem 4. A gente tem um quinto princípio aqui que ele não coube, que eu quero que você anote. Eu vou colocar aqui. Não é nem que não coube, eu pensei que tivesse colocado, eu não estou vendo. Tá certo? Qual é esse quinto princípio? Quando o custo do controle... Na verdade, eu estou misturando tudo. Deixa eu voltar. Isso aqui são os princípios da departamentalização. Como eu estou falando de controle, eu já ia atacar um quinto princípio do controle. Não. Eu vou te mostrar o princípio do controle. Tá certo? O princípio do controle que você precisa saber. Agora sim. Olha, pessoal, eu já ia misturar tudo. Tô ficando doida. Não, sabe o que é? Faz 3 meses que eu tô com enxaqueca direto. Inclusive, hoje acordei com enxaqueca e eu até por um minutinho pensei assim, rapaz, não vou dar aula não. E depois eu pensei, olha, se eu for faltar aula, se eu for deixar de gravar cada vez que eu tiver enxaqueca, eu não vou gravar nunca. Então, termina me endoidando. Então, bora lá. Quando o custo do controle for maior que o risco da perda, não se controla. Quando o custo do controle for maior que o risco da perda, não se controla. Tá certo? Por exemplo, ninguém anda controlando quantas ligas cada departamento usa. Se eu uso 2 resmas de papel, por exemplo, aqui no EVP, aqui não se usa muito papel, a gente não imprime muita coisa. Então, digamos que eu compre 1 resma por mês ou 2 resmas por mês. Não tem lógica eu ficar, ei, tu pegou quantos papéis? Tu pegou 5? E tu pegou 3? Não tem lógica. Porque o custo de controlar seria mais alto que o risco da perda. Tá certo? Então, eu só faço o controle quando vale a pena. É como na nossa casa. Por exemplo, existem algumas coisas que você realmente controla. Ver se está estragado, pelo menos ver se está. Por exemplo, o que é que você tranca? Será que você tranca tudo na sua casa? Possivelmente não.
Possivelmente você tranca, por exemplo, alguma joia, alguma bijuteria, algumas coisas pequenas que são mais caras. Então você procura trancar, não é assim? Então você controla aquilo que realmente vale a pena, tá certo? Ah, eu perdi uma liga. Ai, meu Deus, eu vou procurar, tem que controlar quantas ligas eu tenho, quantas ligas eu estou usando por dia. Isso é loucura. Porque o custo do controle vai ser bem maior que o risco da perda, tá certo? Então isso aqui, na verdade, vai ser um princípio do controle, tá bom? Aqueles de lá que a gente viu são os princípios da departamentalização. O que é que a gente vai ver na aula que vem? A função da direção, tá bom? Então, até a próxima aula.